Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 6, com o tema A Doutrina e o Amor pelo Senhor. Lembrando que o EBDemFoco.com não está mais produzindo os subsídios em PDF para a classe de jovens, mas nós temos uma nova ferramenta que vai ajudar você na preparação da sua aula, que vai suprir a sua necessidade de subsídios. Isso mesmo, são os slides grátis. Acesse a página inicial do EBDemFoco.com, www.ebdemfoco.com. E já na página inicial, se você estiver logado, você vai encontrar o texto todos os slides, o título todos os slides. Se você não estiver logado, você vai encontrar o título slides grátis, e ali você vai pesquisar pelo tema ou pela passagem bíblica. Eu fiz essa demonstração aqui, nessa lição que nós estamos estudando, fala sobre amor, fala sobre doutrina, e eu pesquisei primeiro sobre doutrina, e nós temos aqui uma série de lições, uma série de conteúdos que fala sobre doutrina. Também pesquisei sobre o amor, e tem uma série de conteúdos falando sobre o amor. Então, mais do que subsídios em PDF, nós temos agora uma página inteira para você pesquisar e então acessar o conteúdo gratuito para você usar como subsídio para a preparação da sua aula. E lembrando que você que precisa de slides em PowerPoint, seja um assinante do EBDemFoco.com. Você que ministra na sua igreja usando slides em PowerPoint, então seja um assinante do EBDemFoco.com. Sendo um assinante do EBDemFoco.com, você vai ter slides em PowerPoint da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e são mais de 750 slides já produzidos que você pode baixá-los todos eles aqui na plataforma do EBDemFoco.com. Basta você ser um assinante do EBDemFoco.com e você terá acesso a todo esse conteúdo. Temos também uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, os slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site EBDemFoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, então vamos para a nossa ministração. O texto principal da lição de hoje é Atos capítulo 2, versos 42 e 43, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós estamos vendo aqui o início da igreja. O início da igreja, a igreja era uma igreja apostólica, mas era uma igreja muito fervorosa e uma igreja fiel às doutrinas. E como diz o texto aqui, perseverava na doutrina, na sã doutrina, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Uma igreja que se prezava pelo essencial, que é a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. É uma igreja que vive desta forma, que se organiza em torno destes valores, certamente haverá temor, haverá maravilhas e sinais no seu meio. O Senhor estará operando no meio dela. O resumo da lição nos diz: é necessário que haja doutrina e fervor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. Por muito tempo se disse, isso é óbvio, não está dentro dos meios realmente de conhecimento, do meio realmente seguro, mas nos meios leigos, muitos defenderam a ideia de que doutrina e fervor espiritual era algo absolutamente distinto, ou seja, incompatível, o que na verdade não é. Uma sã doutrina, uma igreja
dedicadamente bíblica e uma igreja fervorosa é absolutamente possível. Não só possível, como a igreja de Atos, a igreja que a sua realidade é registrada no livro de Atos e também nas cartas do apóstolo Paulo, Pedro e João. Estas igrejas eram fervorosas porque eram igrejas zelosas pela doutrina. O texto bíblico se encontra em Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. E você pode pesquisar lá na plataforma do bdemfoco.com algum subsídio relacionado ao Apocalipse capítulo 2. Você pode acessar. Acesse a página inicial do bdemfoco.com, www.bdemfoco.com, digite lá Apocalipse 2 ou alguma coisa relacionada às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, que você vai encontrar uma série de conteúdos que vai ajudar você a estudar e preparar a sua aula. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Você faz aí tanto a busca do subsídio como também a leitura do texto bíblico. Vamos para a nossa introdução. A falta de doutrina produz muitos males e um deles é a mornidão espiritual. Quando não há ensino bíblico, a missão da igreja é comprometida. Isso aqui é muito importante. O que se quebra paradigmas com essa ideia exposta pelo comentarista aqui. O que traz fervor espiritual, fervor verdadeiro, fervor bíblico, fervor que vem do céu, é justamente a fidelidade da igreja à palavra de Deus, vivendo as doutrinas verdadeiramente bíblicas. Como nós falamos no início, houve-se por muito tempo, especialmente nos círculos mais leigos da nossa cristandade, essa rivalidade entre doutrina e fervor espiritual, a ponto de muitos dizer que quem estudava demais a Bíblia ficava morno. Mas isso é um engano terrível. Um engano terrível. É justamente a palavra de Deus que produz o fervor espiritual nas nossas vidas. Seja uma pessoa dedicada ao estudo da Bíblia e uma pessoa dedicada à oração, e certamente você será alguém muito fervoroso. Utilizando a igreja de Éfeso como exemplo, nesta lição estudaremos a respeito de como os crentes se distanciaram do amor de Deus e de sua vontade. Veremos o perigo que cerca as igrejas na atualidade nesse aspecto. Aos poucos, a igreja vai se distanciando do que é bíblico para atender às necessidades de pessoas não regeneradas. E isso é um problema muito grande. Então a gente precisa entender que a nossa responsabilidade é sermos fiéis ao Evangelho, é sermos fiéis a Deus pregando o verdadeiro Evangelho. E os resultados na sociedade serão trazidos pelo poder de Deus, pelo Evangelho e não por nós. Esta lição também ressaltará que é necessário que a igreja fundamente suas ações no zelo doutrinário e no amor fervoroso de Deus. Como é muito importante nós nos dedicarmos a sermos uma igreja fervorosa e que ama profundamente a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico: a igreja de Éfeso era firme na doutrina. Olha só, você pode ir lá na plataforma do BD em Foco, na página inicial você vai digitar www.bdemfoco.com e você vai ver a página inicial do bdemfoco.com. Se você estiver logado, você vai encontrar o texto, o título, slides, todos os slides. Se você não estiver logado, você vai encontrar slides grátis. E na página inicial, você digita lá www.bdemfoco.com e você vai ver lá slides grátis, se você não estiver logado, e se você estiver logado, todos os slides, e ali vai ter o campo de pesquisa, e você vai pesquisar o assunto que você quer estudar. Por exemplo, nessa lição nós estamos falando sobre a igreja de Éfeso. Aqui tem, eu procurei lá Éfeso, o Evangelho em Éfeso, a ação do Espírito Santo nas obras divinas, a mordomia das obras de misericórdia,
a carta à igreja de Éfeso, né? Nós estamos falando sobre Éfeso, nós estamos falando sobre primeiro amor, sobre mordomia de boas obras. Então eu fui lá, pesquisei esses temas e tem uma série de conteúdo que você vai acessar, que vai ajudar você no estudo, na preparação da sua aula. Então acesse www.hebrainfoco.com e veja lá o conteúdo que você precisa. É totalmente gratuito e você pode pesquisar pela palavra, pela passagem bíblica, que você vai ter uma série de conteúdos gratuitos para você poder estudar e então enriquecer a sua ministração. A igreja de Éfeso. Do ponto de vista comercial, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Nos dias de Paulo, essa cidade tinha cerca de 250 mil habitantes e abrigava o suntuoso templo da deusa Diana, o que atraía turistas e peregrinos, aquecendo assim a economia. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo anuncia o evangelho ali, mas não ficou muito tempo, né? Nós vemos isso registrado no livro de Atos, capítulo 18, né? Fala sobre a passagem de Paulo ali em Éfeso e ele não fica muito tempo. Somente em sua terceira viagem missionária é que Paulo pôde evangelizar efetivamente a cidade, tendo ficado 3 anos ali, né? Atos 19, você pode ler o capítulo 19 de Atos que você vai conhecer essa história, né? Lendo o capítulo 18 e também o capítulo 19, você vai conhecer as passagens de Paulo pela cidade de Éfeso. Provavelmente Priscila e Áquila desempenharam importante papel na implantação dessa igreja e cederam a própria casa onde ela foi estabelecida. Você pode ver em Atos 18 e também 1 Coríntios 16, que fala sobre essa ideia, sobre essa história de Áquila e Priscila cederem a sua casa para que a igreja pudesse cultuar ali. O casal também contribuiu com o desenvolvimento da vida cristã e do ministério de apoio, né? Atos 18, 24 a 28. Né? Na verdade, Áquila e Priscila são 2 personagens, né? Um casal muito proeminente no Novo Testamento. Eles eram pessoas extremamente importantes, eram pessoas da base da igreja muito importante, que estabeleciam igrejas, que auxiliavam, né? Eram pessoas que apoiavam as igrejas. Paulo, às vezes, pedia para eles levar conselhos para determinadas igrejas. Eles eram pessoas extremamente importantes no desenvolvimento da igreja primitiva. A igreja de Éfeso e os seus principais desafios. A carta aos Efésios indica os desafios que a igreja enfrentou no início. A deusa Diana era o centro da estrutura religiosa e econômica de Éfeso, que, de acordo com a mitologia grega, era virgem e contrária ao casamento, razão pela qual a estrutura familiar da sociedade efésia era fragilizada, tornando o divórcio algo comum e banalizado. Né? Veja como a sociedade se degrada, se fragmenta a partir de crenças que não são nada verdadeiras, né? Veja o que as crenças falsas podem fazer com uma sociedade: fragilizar a estrutura de uma sociedade. Por isso, Paulo exortou os irmãos em Efésios a confiar na graça salvadora de Cristo, se preparar espiritualmente para a batalha, manter-se unido na fé doutrinária, conservar a vida em santidade e nutrirem uma família sadia, né? Dentro de um contexto tão pagão e muitas vezes muito perverso. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, né? Era uma cidade cheia de estrangeiros. Éfeso tinha os portos ali, muito importante na Ásia Menor. Uma cidade até de certa forma intelectualizada, tinha muitas pessoas de condição e também de condição financeira e intelectual. Então era uma cidade movimentadíssima, com uma sociedade muito mista, né? E o ponto central da sociedade de Éfeso era a deusa Diana, mas que tinha, né, os seus ideais muito distorcido da realidade, muito distorcido do que a Bíblia ensina. Então, estava dentro desse contexto, né, quando Paulo exorta os irmãos a estarem unidos numa fé sólida, né, porque eles tinham uma religiosidade extremamente dependente da Diana. Então
Os irmãos tinham que ter uma fé dependente de Deus. A ideia do culto a Diana, como na maioria dos deuses pagãos, era um culto idólatra e muitas vezes um culto prostituto, né? Um culto com prostituição. E aí o apóstolo Paulo também exorta os irmãos a viverem uma vida pura, santa. E como o comentarista disse agora há pouco, como Diana era dito, né, pelos seus adoradores que ela era virgem e era contra o casamento, então a estrutura familiar era muito frágil. E o apóstolo Paulo então exorta os irmãos, a gente pode ver isso na carta aos Efésios, né, sobre a importância do valor do marido e da esposa, né, como uma forma de consolidar a igreja, dizendo que aqueles ideais pagãos não são os ideais de Deus. Os ideais de Deus é que nós nos mantemos firmes, unidos, vivendo uma doutrina saudável, puramente bíblica, que conservemos a vida santa, pura, e que a nossa família seja fundamentada na palavra de Deus, que seja uma família sadia, onde as pessoas obedeçam os princípios bíblicos para a família. Heterossexualidade é homem com mulher e não ao contrário. Os filhos, né, e a liderança do marido e assim por diante. É muito importante que a gente também aprenda isso com a carta de Paulo aos Efésios. A firmeza doutrinária da igreja de Éfeso. Historicamente, a igreja de Éfeso era uma das mais importantes e conhecidas da igreja do primeiro século, né? Isso não é mera casualidade, mas é fruto de seu vigor espiritual, de seu comprometimento doutrinário e de sua relação com alguns dos principais líderes que fizeram dela um referencial, né? Paulo passou por lá, João passou por lá, Timóteo passou por lá, Áquila e Priscila passaram por lá. Então, a igreja de Éfeso foi uma igreja que foi pastoreada por muita gente boa, né? E ela se tornou uma grande igreja, uma igreja muito importante naquela região, referência, mas que também teve seus problemas. A igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo, que além de ter ensinado todo o conselho de Deus, foi usado como instrumento para a realização de grandes milagres. Em Atos 19, 11 e 12 diz assim, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Isso no tempo em que ele estava em Éfeso. Foi pastoreado também por Timóteo, tão elogiado por Paulo, e deixado em Éfeso justamente para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, né? A preocupação de Paulo justamente com a qualidade da doutrina que era ensinada aos irmãos de Efésios. Finalmente, essa igreja pôde desfrutar do pastoreio do apóstolo João, que de Éfeso liderou as igrejas daquela região e de onde escreveu o evangelho que leva o seu nome, além de suas epístolas. Certamente a igreja de Éfeso foi bem instruída e teve seus alicerces doutrinários bem estabelecidos. Passou-se por lá homens muito piedosos, cheios de Deus, de muita responsabilidade. Certamente a igreja de Éfeso venceu muitos os seus desafios, porque Deus teve misericórdia dela e colocou lá homens preparados para a liderar. Segundo tópico, o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor, né, que é uma coisa que acontece muito. Boas obras, porém sem amor. É trágico uma igreja ter de ouvir a seguinte sentença: tenho contra ti. Foi o que a igreja em Éfeso ouviu do Senhor Jesus. Apocalipse 2 e 4 está escrito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Além disso, essa igreja foi elogiada, pois era dedicada no trabalho, no combate à maldade, no zelo pela doutrina, na perseverança, nas tribulações. Parecia ser uma igreja perfeita, mas havia abandonado o primeiro amor. Não é claro, uma justificativa, mas é importante que a gente também valorize a igreja de Éfeso, porque era uma igreja
zelosa, piedosa, dedicada. Acontece que toda comunidade vai falhar em alguma coisa. É óbvio que não é a melhor coisa para se falhar, né? O amor. Afinal de contas, o próprio Paulo escreve que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas não tenha amor, nada serve. Ainda que eu tenha todo o entendimento, que eu conheça tudo, mas se eu não tenho amor, não serve. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, mas se eu não faço isso por amor, isso não serve de nada. De tudo aquilo que uma igreja poderia falhar, ela não pode falhar justamente no amor. Foi o que, infelizmente, a igreja de Éfeso falhou. Mas Deus, com certeza, teve misericórdia, como tem misericórdia de nós, né? Nós precisamos estar absolutamente atentos quanto às virtudes das nossas comunidades, que elas não podem ser negligenciadas. Além dos bons exemplos oferecidos por essa igreja, ela também nos serve de alerta para o excesso de trabalho e zelo doutrinário, mas sem o genuíno amor. A igreja de Éfeso era uma prova de que é possível realizar grandes e boas obras sem amor. Por isso Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, né? Eu falei agora há pouco, a gente entende, né? A gente compreende, isso é importante, que a liderança da igreja, que os cristãos, professor, né, líder de jovem, entenda isso, que as nossas comunidades não serão perfeitas. Nossas comunidades sempre falharão em alguma coisa. Porque essas comunidades são formadas por nós mesmos, que somos pecadores e falhos. Agora, verdade deve ser dita, né, de todas as possíveis falhas que uma igreja poderia cometer, a igreja de Éfeso cometeu justamente aquela que definitivamente a igreja deve lutar arduamente para manter-se íntegra, que é na questão do amor. O valor das boas lembranças. A igreja de Éfeso foi orientada por Jesus a se lembrar de onde caiu, a fim de que se arrependesse. Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres, né? Jesus disse para a igreja: olha, você precisa lembrar do tempo de abundância de graça que você viveu, e precisa consertar aquilo que quebrou essa ligação, né? A recomendação de Jesus é lembrar-se, arrepender-se e voltar a praticar, né? Reflita. Eu estava pensando sobre isso agora há pouco, né, antes de começar a gravar essa aula. Como nós estamos vivendo de forma tão acelerada, a gente não tem tempo para fazer reflexões. Como que nós vamos melhorar? Como que nós vamos melhorar a nossa própria vida se nós não fazemos autoavaliações? A gente não tem tempo para isso. Quando você se você parar, né, 10 minutos, 20 minutos, você já começa a dar sono. Por quê? Porque seu cérebro está acostumado a você parar só no momento de deitar para ir dormir. Você não tem tempo para contemplar nada, não tem tempo para meditar, para refletir. E meditar e refletir é muito importante. Nós estamos vendo aqui. Lembra-te, reflita, pare e pense, olhe para trás, olhe para o seu passado, veja onde você errou. Faça diferente agora, melhore. É muito importante a gente fazer autorreflexão. A igreja deveria se lembrar de onde havia caído, ou seja, deveria considerar o que havia perdido, advindo o arrependimento como demonstração de tristeza e voltar às primeiras obras, confirmando o arrependimento e a consciência transformada, né? São passos, né, interessantíssimos na realidade de toda igreja, né? Arrependimento, demonstração de tristeza por causa do erro, voltar a praticar as boas obras, confirmando o arrependimento com uma consciência transformada. Mas isso não irá acontecer, irmãos, se nós não tivermos tempo para meditarmos na palavra de Deus, para refletirmos, para comparar a nossa conduta com
com aquilo que a Bíblia diz. Isso não irá acontecer se nós não tirarmos tempo para refletir sobre a nossa vida. A igreja de Éfeso recebeu a oportunidade de recomeçar e resgatar a sua saúde espiritual. O próprio Jesus está falando, né? Então, olha só, isso aqui é importante, professor e aluno. E fala isso, professor, com seus alunos. Ei, Jesus está chamando você para um recomeço. Jesus está chamando você para ser reavivado, para ser cheio do Espírito Santo. Jesus está chamando você. Então mova-se, arrependa-se e volte-se para Deus. De volta ao primeiro amor. O que Jesus quis dizer com primeiro amor? Deus é a fonte de todo amor. Ele é o próprio amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, deixar o primeiro amor é o mesmo que se afastar de Deus, e isso implica que a igreja de Éfeso praticava boas obras, mas ao mesmo tempo estava distante de Deus. Isso é possível, Melk? É possível. Me lembro da história, né, do testemunho de uma escritora, que ela era a pessoa mais dedicada na igreja, mais dedicada na comunidade. Ela liderava jovens, liderava casais, liderava assistência social, era pregadora, enfim, era a pessoa que mais trabalhava na igreja. E um dia ela chegou em casa e foi orar, e o Espírito Santo então despertou ela, que ela não estava servindo a Deus, ela não estava tendo tempo para Deus, e ela disse que se sentiu então assim um pouco atormentada com aquela verdade pairando no coração e na mente dela, e ela disse: Senhor, mas eu lidero o ministério tal, eu faço isso, eu faço aquilo, e o Senhor está dizendo que eu não estou servindo ao Senhor. E então o Espírito Santo dizia para ela: não, você está servindo a comunidade. Você está servindo a comunidade, você não está me servindo. Você está trabalhando, você está se dedicando, mas você não tem mais tempo para mim. Você tem tempo para a comunidade. E você pode perguntar: mas como assim, Mel? Ter tempo para a comunidade e não ser o mesmo tempo para Deus? Não, nem sempre. Nem sempre você se dedicar à obra de Deus é se dedicar a Deus. Tem as questões do propósito, da honestidade do seu coração. E tem muitas vezes a questão de que você está trabalhando na obra, mas você não está fazendo a vontade de Deus. Isso é absolutamente possível. E parece que a igreja de Éfeso estava vivendo isso. Era uma igreja zelosa, piedosa, cuidadosa, mas ela estava se afastando de Deus de alguma forma. De alguma forma que Jesus chama isso de afastamento do primeiro amor. Quem sabe da sua essência, quem sabe estava deixando de comungar com Deus, de confiar em Deus. Mas era uma igreja zelosa, era uma igreja extremamente organizada, mas Jesus disse que ela estava se afastando do primeiro amor. E como diz o comentarista aqui, eu concordo, ela de alguma forma estava se afastando de Deus. Então é possível você viver para a igreja e não viver para Cristo. O convite para que voltasse ao primeiro amor indica o interesse do Senhor de que a sua igreja permaneça em sua presença. Paciência e trabalho não faltava à igreja de Éfeso, mas ela foi orientada a voltar às primeiras obras, pois estas foram praticadas com amor genuíno. Sendo assim, ela foi convidada a restaurar sua comunhão com Deus. Muitas vezes nós temos comunhão com a comunidade, mas nós não temos comunhão com Deus. Como assim, Mel? Que isso parece contraditório. Não, eu conheço pessoas que estão lá na igreja, são verdadeiros ativistas e militantes religiosos. São pessoas que trabalham, que contribuem, que limpam a igreja, que até visitam, mas pessoas que não oram, não lê a Bíblia. São pessoas que não fazem autorreflexão, que não se arrependem de seus pecados, vive fazendo concessões aos seus pecados em detrimento da obra que faz. Isso é absolutamente possível e muito provavelmente é coisa muito comum dentro das igrejas. E é por isso que essa exortação é muito importante, que a gente precisa se voltar para Deus, que a gente precisa ter, antes de tudo, comunhão com Deus, para depois ter comunhão com o próximo. Nós precisamos, antes de tudo, servir a Cristo, para depois servir a igreja. Isso é muito importante. Terceiro tópico: não há contradição entre doutrina e fervor espiritual. O problema dos extremos. A igreja de Éfeso valorizou a doutrina, mas não permaneceu no amor a Deus. A igreja de Corinto tinha vários dons espirituais, como diz 1 Coríntios 1,7, de maneira que nenhum
nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Negligenciou os ensinos bíblicos e Paulo afirmou que os crentes dali eram carnais. Os extremos impedem o desenvolvimento saudável da vida da igreja. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo a carne. Olha só o quanto as coisas são complicadas dentro das igrejas. A igreja que é exaltada pela fidelidade à doutrina, Éfeso, mas é a igreja que está se afastando de Deus, vivendo a doutrina, vivendo as obras, mas não está vivendo a comunhão com Deus. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons. O movimento pentecostal adoraria isso, ter todos os dons, as manifestações de poder, mas eram meninos carnais. E dentre outras coisas, Paulo diz que ele encontra inveja, contenda, dissensões. E se a gente ir mais à frente, outros textos de Coríntios diz que tinha adultério, tinha uma gente que enrolava o outro, o cara que levava o outro para o tribunal, colocava na justiça por uma idiotice, por uma besteira, as coisas mais absurdas. E assim, você pode pensar, mas Melk, que igreja é essa? É uma igreja feita de gente. É uma igreja típica, feita de gente, aonde Deus opera no coração daqueles que buscam a Deus, mas ali no meio sempre vai haver joio, sempre haverá alguém que não amadureceu. É óbvio que quando Paulo fala aqui, irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, porque vocês são meninos em Cristo, Paulo não está falando de todo mundo. É óbvio que tinha uma grande quantidade de pessoas vivendo assim, mas Paulo não está falando da realidade plena da igreja. Havia com certeza ali algum irmão mais piedoso, mais coerente, mas a maioria das igrejas tem muita gente assim, que vive, tem até certa empolgação, destaque, mas são pessoas que precisam definitivamente amadurecer. A importância do equilíbrio. Ao criar o homem, Deus o constituiu de espírito, alma e corpo. Não por acaso, Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma que apresentassem a Deus os seus corpos, externo e visível, e renovasse o entendimento interno e invisível, e isso é evidência de que o ser humano integral tem valor para Deus. O ser humano integral tem valor para Deus, e como Paulo diz, preservem, não por acaso, Paulo rogou aos irmãos da igreja em Roma que apresentassem o corpo. Preservem o corpo de vocês, apresentem ele como sacrifício e renove o entendimento de vocês. Renove, faça reflexões, faça avaliações pessoais da sua própria vida, da sua comunhão com Deus. É importante. Como é que nós queremos mudar se nós não paramos para ter reflexões, para refletir na palavra, para refletir sobre as nossas condutas? Todo cristão precisa fazer reflexão. Equilíbrio e não os extremos reflete o caráter de Deus. E é o que ele espera de seus filhos. Mas como que nós encontraremos esse equilíbrio, irmãos, se nós vivemos num frenesi terrível, acelerado em tudo? Você não pode, as pessoas hoje não podem parar meia hora que elas já estão dormindo, porque o cérebro já está identificando assim, a pessoa está tão acostumada a parar somente na hora de deitar e dormir, que quando essa pessoa para, o cérebro identifica que é hora de dormir, porque a pessoa passa o dia todo elétrico no 220, mas nós precisamos desacelerar, refletir, meditar e fazer autoavaliação de nós mesmos para que a gente possa identificar os pontos para melhorar. O Senhor não disse à igreja de Éfeso que o primeiro amor é mais importante que o zelo doutrinário, mas que o problema consistia no fato de ter deixado o primeiro em função do segundo. O desejo de Jesus é o equilíbrio, Como nós acabamos de ver também, a igreja de Corinto tinha dons, tinha outras grandes virtudes, mas falhavam em grandes outros. Qual é a questão? É a realidade do que Paulo ensinou aos irmãos de Corinto. Vocês são imaturos, vocês precisam amadurecer. Quando vocês amadurecerem, vocês entenderão que doutrina, piedade e fervor são absolutamente necessários na comunidade.
Doutrina e fervor espiritual, a combinação perfeita. Uma vida cristã genuína se define pelo equilíbrio entre a compreensão do significado das Escrituras e a sua prática. A compreensão da doutrina bíblica e a sua prática permite ao crente desfrutar de uma relação real e pessoal com o Senhor, que é o que faltou à igreja de Éfeso, embora ela tenha sido bem instruída pelos seus líderes. Uma igreja que valoriza, busca e trabalha pelo equilíbrio entre a doutrina e o fervor espiritual se protege de uma falsa religiosidade. É importante, porque é muito importante. Se nós temos uma boa doutrina, nós estamos protegidos das falsas religiosidades. Mas é muito importante, especialmente no mundo de hoje, no tempo de hoje, ter vitalidade espiritual, ter fervor espiritual. Nós precisamos buscar viver essa doutrina e viver essa doutrina de forma fervorosa, alegre, cheia do poder de Deus. Nossa conclusão. O exemplo da igreja de Éfeso reafirma que, por mais bem estruturada que possa ser, a igreja sempre terá problemas e pendências a serem corrigidos. Isso aqui é absolutamente normal, porque todas as igrejas são constituídas por pessoas ainda frágeis, ainda cheias de falhas. Essa igreja incorreu no erro da falta de equilíbrio entre o compromisso com a doutrina e o fervor espiritual causado pelo abandono do primeiro amor e o afastamento de Deus. Sendo assim, vimos os perigos que a igreja corre quando lhe falta equilíbrio entre o preparo intelectual e o fervor espiritual. Eu sempre lembro de Charles Finney, né? E isso sempre me incomodou muito, porque eu já falei aqui no início da lição, eu ouvia muita gente falando assim, se estuda muito, fica vazio, fica seco, fica frio, não tem fervor espiritual. Se tem muito fervor espiritual, não tem solidez bíblica, é superficial. Mas Charles Finney foi um dos maiores avivalistas da história, e era professor de teologia, e era um homem que lia a Bíblia com voracidade. Conta a história que Charles Finney entrou numa fábrica e as pessoas tiveram que parar os serviços porque a presença dele ali causava espanto, as pessoas choravam e ele orava e as pessoas eram renovadas, as pessoas aceitavam Jesus. Assim, o homem era cheio do poder de Deus, mas era um intelectual. Então qual o problema? O grande problema é nós que somos muito medíocres, né? Tem uma mentalidade muito pequena e ficamos colocando barreiras para os outros também. Bom, é isso aí. Você que usou ou que usa o slide produzido pelo EBD em Foco aí na sua aula, tire uma foto de você ministrando e mande para nós, para os nossos registros. Acesse ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Então é isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo que você precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.